Igreja Graça e Paz, vamos dar início à mensagem dessa noite e espero que essa palavra possa vir de encontro ao seu coração e atender às suas expectativas diante daquilo que você tem procurado buscar na presença de Deus. Mas eu gostaria nessa noite de refletir com você, meu amado, da capacidade que nós temos de agigantar os nossos problemas e adversidades, ao ponto de vermos os nossos sonhos, planos, projetos e conquistas se perderem a passar do tempo. E isso é algo assustador. O que eu peço a você, meu amado, e o que eu tenho procurado nas mensagens trazer para você, que nesses momentos, ou diante das adversidades, dos problemas, não se permita, querido, deixar de viver por conta das suas preocupações e de todos os problemas. Não se esqueça que ao seu lado há um Deus único e Ele te proverá diante de toda a força que necessita para que nós possamos, para que você possa seguir em frente, meu amado. Entenda que por maior que seja o seu problema, os nossos problemas, nós não devemos temer. E nós não podemos temer porque Deus está no controle de todas as coisas e nós temos que ter essa ciência, essa certeza no nosso coração. Não tema, meu amado. E conte sempre com a ajuda de Deus, porque Ele sempre será maior do que todas as dificuldades e sempre vai nos guiar ao caminho correto, diante da sua palavra. Não se preocupe com os problemas, obstáculos e adversidades da vida. Faça a sua parte. Creia que Deus, Ele tem a caminhada para mim e para você, querido, diante desses problemas. Precisamos apenas ter fé em Deus e confiar em todo o seu poder e amor. Toda essa fase ruim, queridos, ela vai passar em nome de Jesus. Eu acredito nisso e espero que também você, diante das mensagens que estão sendo feitas, também tenha isso e acredite no seu coração. E diante disso, queridos, eu gostaria de tratar nessa noite do seguinte tema: minha fé não está firmado no que vejo. E diante desse tema, um subtema: derrubando muralhas pela fé. O texto, queridos, que nós estaremos abordando esse tema, vou repetir o tema: minha fé não está firmado no que vejo, com o subtema derrubando muralhas pela fé, está em Josué 6, dos versículos 1 ao 8 e depois o versículo 20. Então nós vamos ler do 1 ao 8 e depois a gente vai pular para o 20. E diz assim a palavra do Senhor, me acompanhe. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 7 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os soldados e disse: carreguem a arca da aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes, levando cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Versículo 8. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Vamos lá para o 20 agora. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por mais esse momento, Deus.
ainda convivendo diante de um isolamento social, e isso nos causa um distanciamento entre os irmãos, mas isso não nos afasta, Senhor, do amor, diante do carinho que temos pela sua igreja. E diante disso quero que nesse momento eu possa usar essa palavra para falar aos nossos corações. Que as muralhas, Senhor, não se ergam, mas se elas se erguerem, que possamos, através da fé, derrubá-las, em nome de Jesus. Queridos, a passagem de hoje que nós acabamos de ler, ela se refere a um milagre. Josué e o povo, a nação santa de Israel, separada por Deus, de propriedade exclusiva dele, derrubando a muralha de Jericó. E para que todo milagre ocorra, foi necessário exercitar a fé. Josué 6,20, vou repetir a leitura. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, a muralha de Jericó caiu. Milagres, queridos, são intervenções diretas de Deus na história. Todas as vezes que eles ocorrem na Bíblia, eles querem nos ensinar alguma coisa, e nós precisamos refletir e extrair ensinamentos diante disso. A palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus revelada, ela não serve apenas para que nós possamos fazer uma leitura diária, para confortar os nossos corações, para nos trazer paz. Não, e também para isso, mas também bem como de tirarmos lições diante da caminhada de homens de Deus na presença de Deus, de uma intimidade pura, de uma busca em obediência, diante dos seus problemas que surgiram, de que maneira resolvê-los. E nós precisamos olhar para todos esses acontecimentos e extrairmos lições, para que na nossa caminhada nós possamos saber como agir. Josué, meus amados, após a morte de Moisés, ele liderou, ele já estava sendo tutoriado por Moisés. Moisés estava fazendo com que ele já tomasse ciência das coisas de uma liderança, de que maneira agir, principalmente voltado em uma intimidade com Deus. E Josué, ele assume essa liderança do povo hebreu, né? E ele assume a liderança rumo ao seu maior sonho, que era a conquista da terra prometida. Lembrem que o povo ainda estava debaixo da promessa de Deus, sendo guiados por Moisés para a terra prometida. E esse sonho, ele perdurava na nação. A nação sonhava com isso. O seu líder Moisés sonhava com isso. E Josué também passou, ou também sonhava, tinha isso como um desejo ardente no coração, da conquista da terra prometida. E essa terra, ela havia sido tirada deles. Eles foram conquistados, escravizados, e eles foram retirados ali da terra. Mas para isso, queridos, eles, não só apenas Moisés, também Josué, o povo, eles contavam com a ajuda de Deus para poder vencer, para poder fazer com que esse sonho se tornasse realidade. Querido, quais são os seus planos? Qual é o seu grande sonho? Mas diante disso, meu amado, quais são as muralhas que têm se erguido e te paralisado, te bloqueado, impedido de você seguir em frente? Como derrubar essas muralhas em sua vida e conquistar a vitória em seus sonhos e planos de um futuro e uma vida melhor? A muralha de Jericó, queridos, só caiu porque Josué havia entregado a sua vida, os seus sonhos e os seus planos a Deus. Moisés havia feito isso. Josué aprendeu isso em Moisés e também trouxe para a sua vida. Se dedicar a Deus, entregar a sua vida a Ele, para que diante disso todos os seus sonhos, seus planos e conquistas para uma vida melhor pudessem acontecer. Talvez você fale, pastor, mas Moisés, Josué, eles eram liderança, então eu não preciso, porque eu não sou liderança. Não, queridos, é claro que todos nós precisamos de acreditar nisso, de ter sonhos, de ter planos, conquistas, e diante disso, queridos, eu preciso ter uma intimidade com Deus a tal ponto que Deus apenas não reconheça, porque Ele sabe daquilo que pensamos, de toda a intenção do nosso coração, mas se agrade do fato de buscarmos nele a realização desses sonhos.
A muralha de Jericó, ela só caiu porque Josué havia entregado a sua vida, seus sonhos e planos a Deus. E você, querido, tem entregue ao Senhor? Ou de que forma você está entregando isso para Deus? Saiba que isso é uma coisa importantíssima para nós, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas conquistas, planos de uma vida melhor. Isso é de extrema importância para todo mundo e nós não podemos nos dirigirmos de uma maneira onde nós, diante dos nossos olhares, busquemos essas conquistas. Não, nós precisamos confiar em Deus, entregar a Ele todos esses sonhos, esses planos e falar: Senhor, conduza-me. E para que eu possa caminhar com Ele, eu preciso de estar intimamente ligado, confiando, obedecendo. Foi o que Moisés, foi o que Josué e outros personagens da palavra de Deus fizeram para obter o sucesso. Josué, ele agiu conforme Deus o instruiu, meu amado. E não apenas isso, mas ele teve fé na vitória. Por que eu estou dizendo isso, meu amado? Porque quando nós exercitamos e colocamos a nossa fé em prática, a vitória é certa. É certa, é certa. Não tem como dar errado. Deus falou, você ouviu, obedeceu, agiu da forma correta que Ele pediu, agiu com fé e com certeza da vitória, não tem como se frustrar. Acredite, querido, porque Deus, Ele está lhe dando forças para derrubar as muralhas. Assim como fez ali com Josué, com aquele povo. Deus fortaleceu de tal forma que eles nem tocaram na muralha e ela caiu. E diante disso, queridos, eu tenho uma boa notícia para te dar. Que se você agir dessa forma, diante do que essa palavra vai falar para você nessa noite, você vai conquistar a vitória em seus sonhos e planos de um futuro e uma vida melhor para você, para o seu lar, para a sua família. Apenas creia, queridos, e faça a sua parte. Porém, queridos, para isso, nós precisamos cada vez mais buscar intimidade com Deus. Porque só diante de uma intimidade, queridos, nós podemos ouvir a doce e agradável voz dele. Precisamos fazer como Josué, ele agiu conforme Deus instruiu, e para que ele pudesse fazer isso, ele precisou ouvir, precisou refletir no coração e colocar em prática. E não apenas isso, como também ele teve fé na vitória, ele acreditou. Josué, queridos, ele se calou diante de toda aquela circunstância adversa, diante de todo aquele barulho, diante de todos aqueles rumores, diante de uma cidade fortalecida por uma muralha. Eu imagino o povo, a nação, cobrando de Josué: mas Josué, como que isso vai acontecer? Nós não temos que passar por aqui. Ele não deu voz a nada disso, ele fechou seus ouvidos para as adversidades e para as circunstâncias e ouviu apenas a doce e agradável voz do Senhor. Amado, novamente eu vou perguntar para você quais são os seus planos, qual é o seu grande sonho, quais são as muralhas que têm se erguido e têm te paralisado e têm te bloqueado em continuar a sua caminhada. Como derrubar essas muralhas em sua vida e conquistar a vitória em seus sonhos e planos de um futuro e uma vida melhor? Todos nós, queridos, temos um sonho. Assim como Josué e o povo que tinha o sonho de conquistar, de entrar na terra prometida, eu e você também temos, queridos, uma parte dos sonhos que nós temos, pela graça de Deus, diante do sacrifício generoso de Jesus, nós já conquistamos, que é a vida eterna. Amém, amém, glória a Deus por isso. Todos nós somos salvos em Cristo e temos a certeza dessa salvação e de dias melhores e um futuro promissor para nós. Porém, vivemos e convivemos num mundo corrompido pelo pecado, pelas obras do inimigo, e esse inimigo tem um exército poderoso que quer nos impedir de conquistarmos tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós hoje. Agir com fé derruba muralhas. Meu amado, seja o seu sonho um sonho particular ou um sonho que envolva as pessoas a quem você ama, a sua família, a igreja. Sonhe
na presença de Deus. Infelizmente, queridos, como eu disse no começo, dando ouvidos aos barulhos da adversidade, dos problemas, isso faz com que nós deixemos de sonhar, de acreditar no agir de Deus, e isso é uma coisa assustadora, queridos. Os nossos sonhos, nos dias de hoje, eles não podem estar amortecidos dentro de nós, eles têm que estar vivos a cada dia, e a cada dia nós lutarmos uma batalha onde nós possamos ver as muralhas caindo. Queridos, nós precisamos entender que um dia o sonho de Josué e da nação, quando chegaram diante dessa muralha, ele aparentemente ficou impossível de alcançar aos olhos daquilo que eles estavam vendo, uma muralha intransponível. Eu não vou falar da construção da muralha, eu quero que você, se ainda não sabe, leia um pouquinho antes desse capítulo, e você vai ver como aquela muralha era forte. Como ela foi construída. Quando Josué chega, aparentemente, querido, diante de todo o barulho, aquilo era intransponível. Ou seja, existia uma gigante muralha tentando frustrar e tentando demover Josué e o povo da ideia da conquista e da vitória. É dessa maneira que o inimigo age nas nossas vidas, queridos, diante das circunstâncias adversas, dos problemas. Ele cria uma barreira que aos nossos olhos parece intransponível, e diante disso nós olhamos para aquilo e acreditamos que vamos continuar tendo problemas e adversidades, quando eu quero novamente afirmar para você que nós não podemos viver pelaquilo que vemos, mas sim pelaquilo que acreditamos, e eu acredito na vitória em Cristo Jesus. Parece que existe uma muralha intransponível, impedindo de nos aproximarmos da conquista, da vitória do nosso maior sonho, mas em nome de Jesus, nessa noite, querido, você vai passar a pensar diferente. Você vai passar a enxergar essa muralha de uma outra forma. Além da muralha, queridos, a cidade ela era vigiada por um exército poderoso. E não é diferente de hoje. Nós estamos rodeados de um exército poderoso, que é o inimigo e as suas potestades. E esse inimigo, querido, roubou os nossos sonhos. E ele tem travado, queridos, comigo e com você, uma terrível batalha para que nós não possamos enxergar, ou pelo menos acreditar que teremos vitória diante das adversidades e problemas. Entenda isso de uma vez por todas. Essa é a forma suja que o diabo e seus seguidores agem para nos bloquearmos na nossa caminhada, na nossa fé, na certeza da salvação e principalmente, querido, de que temos uma morada eterna no Senhor. Ele sempre vai tentar roubar isso de você. Ele sempre vai tentar tirar isso da sua família. Mas em nome de Jesus, queridos, ele não teve intento, a sua intenção, ela não prosperará, porque maior. Vou repetir, maior é aquele que vive em nós. E nós convivemos essa batalha, queridos, uma batalha que a cada dia que passa, ela nos machuca, nos entristece, faz com que as nossas forças se tornem debilitadas. E que faz com que cada tentativa de alcançarmos nossos sonhos sejam frustradas. E isso, querido, tem nos tirado as forças de continuar acreditando que um dia esses sonhos se tornarão realidade e tentam afastá-los e demovê-los da nossa vida. Amado, não é à toa que você, que eu, que nós estamos aqui ouvindo essa mensagem que já foi tratada no meu coração num primeiro momento. E eu quero dizer para você, queridos, que essa palavra, ela vem diretamente de Deus. E somente Ele sabe que você, que eu, que nós temos sonhos e que somente Ele pode e irá realizar. O Senhor nessa noite, nessa mensagem, querido, te convida a ficar bem atento
atento à experiência de Josué e a cada passo que ele deu rumo ao seu sonho, para que você faça o mesmo e derrube as muralhas que lhe impedem, que te paralisam de realizar aquilo que tanto seu coração deseja. Como derrubar as muralhas nas nossas vidas? Eu te convido, queridos, então, a aprender diante dessa experiência de Josué e a nação de Israel, como derrubar essas muralhas que nos impedem de prosseguir. Primeiro de tudo, queridos, primeiro, a muralha de Jericó, ela só caiu porque Josué buscou ter uma profunda intimidade com Deus, a mesma que Moisés tinha. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amado, entenda de uma vez por todas. Nós só podemos tapar os nossos ouvidos para esses rumores, esse barulho que tenta nos impedir diante das adversidades dos problemas, se tivermos intimidade com Deus, porque só assim, queridos, diante de um coração rendido, entregue, grato a Ele, nós poderemos ouvir a sua voz, só diante de uma intimidade onde nós possamos fazer com que todas as coisas ao nosso redor se paralisem, não venham ter influência nas nossas vidas, é que nós poderemos ouvir a doce e agradável voz do Senhor. Essa passagem que eu acabei de ler, queridos, onde Deus ele tem esse diálogo com Josué, onde ele apenas diz: olha, eu ordenei a você, Josué, apenas seja forte e corajoso. Josué estava preocupado diante do desaparecimento, consequentemente a morte de Moisés, e toda aquela liderança passava a ele, um jovem ainda, que estava aprendendo num aprendizado, e ele achava que ele não conseguiria. Porém Deus vem e fala para ele: Josué, quem capacita você na liderança sou eu. O que você precisava aprender com Moisés, você já aprendeu. Agora abra o seu coração para me ouvir, para ter intimidade. Seja forte, corajoso, pois a vitória é certa. Essa passagem, Deus ele está falando com seu servo Josué e está preparando-o para o que ele teria que enfrentar. Porque Moisés já era morto, como nós acabamos de falar, e era ele quem teria que conduzir o povo à terra prometida. Como ele poderia conduzir um povo sem ter intimidade com Deus? A experiência que teve Moisés com o Senhor foi algo impactante na vida dele, Moisés, e de toda a nação de Israel, e consequentemente, queridos, na vida e na liderança de Josué sobre esse mesmo povo. A palavra nos mostra que Deus falava com Moisés face a face. Quantas vezes nós lemos e vimos isso? E Deus falava com Moisés face a face como fala com um amigo. E isso, meu querido, é ser íntimo. E isto, querido, é ter intimidade demais. Deus sempre, meu amado, vai nos preparar para aquilo que está por vir. Ele sempre há de nos dar direção. Cabe apenas a mim e a você, queridos, buscarmos sermos cada vez mais íntimos, cada vez mais unidos a Ele, cada vez mais confiar, obedecer e segui-lo em tudo. Ah, mas eu acho que... Mas deveria ser assim. Não. Em tudo. Obediente. Amado, se você está sem forças, desanimado, querendo abrir mão dos seus sonhos, realizações, lembre-se de uma única coisa. Assim como para Josué, Deus diz a você, Deus manda que eu e você possamos ser fortes e corajosos. E ainda mais, queridos, Ele nos dá certeza de que estará conosco. E Deus ao nosso lado irá nos dar forças
Ele vai nos amparar, nos capacitar, nos prepararmos para enfrentarmos dias de adversidades. Lembre-se, estamos em uma constante batalha com o inimigo. Principalmente depois que você se declarou servo do Senhor. A batalha aumenta. Os rumores de guerra, os barulhos, as circunstâncias adversas procuram roubar a minha e a sua fé. A certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores. Mas mais uma vez eu peço a você, feche os seus ouvidos para esses barulhos e busque intimidade. Busque a palavra de Deus sobre a sua vida. Apenas busque da intimidade com Deus, queridos. Confie nele e entregue a ele a direção da sua vida. Deixa ele fazer o que tem que ser feito em sua vida e apenas obedeça e confie. Primeiro, queridos, a muralha de Jericó ela só caiu porque Josué era íntimo. Era amigo de Deus. Segundo, a muralha de Jericó só caiu porque Josué havia entregado a sua vida a Deus. A história de Josué mostra uma pessoa que verdadeiramente acreditava no poder, na graça e no amor de Deus. E por isso ele entregou a sua vida a ele. Não porque ele foi separado por Moisés para que ele pudesse seguir numa liderança. Não. O que fez com que Josué entregasse a sua vida a Deus foi acreditar nesse Deus verdadeiramente misericordioso, amoroso, protetor, salvador. Ele entrega a sua vida a Deus, queridos, para que o Senhor pudesse guiá-lo pelo melhor caminho que o levaria à sua felicidade, à realização dos sonhos e dos desejos. Imagine, queridos, como seria a caminhada de Josué com aquele povo em busca de um sonho, de uma promessa de Deus, sem entregar a vida a ele. É impossível, queridos, ver Deus transformar a nossa vida e nos levar pelo caminho da nossa felicidade se ele está sentado no banco do passageiro na sua vida e não no controle, no banco do motorista da direção. Eu já preguei sobre isso há muito tempo na igreja. Lembro até que eu coloquei 2 cadeirinhas do lado direito do púlpito, mostrando as posições do motorista e do passageiro. É impossível Deus transformar, querido, a sua vida se você continua deixando Deus no banco do passageiro. Dá uma brecada aí, freia o carro, abre a porta, desce, fala: Senhor, vem para o seu lugar de direito e vai sentar lá, meu amado. É impossível querer que Deus haja em nosso favor se aparentemente nós entregamos a nossa vida a Ele, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, mas em 5 minutos ou 5 minutos depois nós vamos lá e tomamos das suas mãos e voltamos a fazer aquilo que desejamos. A ansiedade nos leva a fazer isso. Porque nós às vezes não vemos o resultado acontecendo, né? Fast food, emergencial. E aí a gente fala: Deus não está nem aí, Deus não está querendo, então eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. Cuidado! É impossível ver Deus nos ajudar a realizar os nossos sonhos se ficarmos dizendo a Ele o que pode ou não fazer, como fazer, que horas Ele deve fazer e quando fazer. É impossível. Deixa Deus dirigir, deixa Deus comandar. Josué ele foi vitorioso, pois verdadeiramente entregou a sua vida a Deus, confiou no seu poder. No poder de Deus fazer maravilhas e de operar milagres em sua vida. Não importa, meu amado, como esteja a sua vida hoje. Entrega ela para Deus. Como Josué fez um dia, meu amado. Pois Deus vai transformar a sua vida em um manancial de paz, que irá te proporcionar uma felicidade toda especial, preparada para você, preparada para o seu lar, preparada para a sua família. Hoje,
Deus está te convidando e não feche os teus ouvidos, não feche o teu coração para esse convite. Deus está te convidando a verdadeiramente entregar o controle da sua vida. Chega, basta de você andar diante daquilo que você está vendo, diante daquilo que o seu nariz está apontando. Confia em Deus, deixe-o guiar a sua vida rumo ao sonho que você tanto deseja e à vitória que você tanto espera. A mulher de Jericó só caiu, queridos, porque primeiro, Josué buscou ter intimidade com Deus. A muralha de Jericó, queridos, só caiu porque, em segundo lugar, Josué entregou a sua vida a ele. E em terceiro lugar, queridos, a muralha de Jericó só caiu porque Josué buscou ouvir, obedecer e colocar em prática as instruções de Deus e teve fé na vitória. Entenda, meu amado, que para ter vitória nós precisamos agir para que Deus reaja. Deus, ele não vai fazer tudo por nós. Ele pode, claro que ele pode. Senta aí, querido. Deus vai fazer tudo, ele pode, mas querido, nós precisamos também fazer alguma coisa. Senão, qual o valor dessa conquista? Senão seria muito rasa essa ação de Deus. Eu seria um boneco, eu seria uma marionete na mão dele. Deus não quer isso. Deus quer pessoas que diante da sua vontade obedeçam a sua soberana vontade no agir, no caminhar em busca de uma felicidade. Josué, ele teve disposição quando foi chamado por Deus para liderar o povo rumo à terra prometida. Ele não olhou, como eu disse, para as dificuldades, ele não ficou ouvindo os rumores e os barulhos das circunstâncias que aí ele enfrentaria. Ele não deu ouvidos e também não ficou paralisado pelo medo que ele deve ter sentido. Ele simplesmente aceitou. Pois Josué aprendeu cedo o que todos nós devemos aprender e saber. Deus, ele não apenas age, mas ele reage àquilo que nós entregarmos a ele. Diante das nossas atitudes, diante daquilo que fizermos para alcançarmos os nossos sonhos, diante da sua soberana vontade, ele vai reagir de uma forma sobrenatural, ele vai mover céus e terra, ele vai agitar as águas, e quando eu e você entrarmos e passarmos por elas, não apenas seremos sarados, mas também teremos a vitória diante dos nossos sonhos e desejos e planos para uma vida melhor com ele e por ele. Em vários pontos da Bíblia, queridos, nós podemos confirmar isso. Jeremias 33:3. E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei. E lhe contarei coisas maravilhosas e misteriosas que você não conhece. Olha a magnitude. Se você me chamar, eu ajo, tenho atitude e Deus reage. Você tem clamado ao Senhor, queridos? É isso que Ele espera de você. É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele espera de uma igreja, queridos, que está intimamente ligado com Ele, que possa clamar o seu nome, possa chamá-lo diante de todas as situações. Você está passando por algum problema no seu lar, na sua família, na sua vida pessoal, clame e ele te responderá. Jeremias, se você me chamar, eu responderei. Você está preparado, queridos, para chamar, clamar e ele responder coisas maravilhosas e misteriosas que você nem as conhece? A minha fé não está firmada naquilo que eu vejo, mas naquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Mateus 7,8, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Minha última mensagem, queridos, para a igreja. Você tem batido a porta?
Ela só vai se abrir se você bater, meu amado. Ah, pastor, mas Deus ele pode de uma forma sobrenatural? Claro que pode, queridos. Ele não pode. Se ele derruba muralhas, ele não vai abrir uma porta para você, meu amado? Claro que vai. Essa porta já está aí preparadinha para você. Apenas faça a sua parte. Bata. Queridos, nós precisamos fazer o possível para que Deus ele faça o impossível acontecer. E Ele faz. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus faz o impossível acontecer. Eu não sei que batalha você está travando, eu sei das minhas, eu sei as batalhas que eu travo, que eu enfrento todos os dias, ou que muralha precisamos derrubar, e nem que exército nós precisamos vencer, mas eu te convido, queridos, a agir. Imagino que você possa estar cansado e até machucado de tentativas passadas, mas tente de novo, refaça, reinvente-se, você não nasceu para perder. Romanos 8:37, até me arrepia. Quando eu falo sobre essas coisas, porque o inimigo é tão sujo que ele tenta roubar, tirar essas certezas do nosso coração. Tente de novo, querido. Refaça. Reinvente-se. Reaja. Nós não nascemos para perder. As derrotas acontecem. Acontecem. Mas a promessa e o desejo de Deus para mim e para a sua vida, querido, é infinitamente maior e melhor do que todas essas coisas. Romanos 8:37, contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Creia nisso, meu amado. Que isso possa aquecer o seu coração, meu querido, e mostrar para você que é possível derrubarmos as muralhas. E não olhando para aquilo que vemos, mas sim, queridos, ouvindo, obedecendo diante daquilo que cremos. Deus não nos projetou para a derrota, Deus não nos projetou para o sofrimento. Essas coisas acontecem diante do pecado, diante da corrupção do mundo. Nós nos machucamos, nós sofremos diante de algumas coisas que nos acontecem. Porém, queridos, Deus não nos quer mais um dia longe de realizarmos os nossos sonhos. Está próximo, está perto, apenas creia nisso, clame, busque intimidade com Deus. Deus está nos dando forças, queridos, para derrubar as muralhas. E não apenas derrubar essas muralhas, queridos, mas também para partirmos firmes em rumo do milagre, em rumo da vitória em Cristo Jesus. Portanto, meu amado, busque ouvir, obedecer e colocar em prática as instruções que Deus vai ter para você, vai passar para você diante da sua intimidade com Ele, e tenha fé que o milagre e a vitória é certa em sua vida, em seu lar, em sua família, em nome de Jesus. Queridos, não foi à toa que Josué recebeu o convite de Deus para ser o líder daquela nação. Deus precisava dele para mudar a história dele, Josué, e também daquela nação, daquele povo a quem ele tanto amava. Assim como também, queridos, não é à toa que você está ouvindo essa mensagem nessa noite. Deus precisa de você. Só você junto com Deus pode mudar a sua vida e realizar os seus sonhos. Não é à toa, queridos, que você está aí parado, ouvindo essa palavra no seu celular ou no seu computador. Não é à toa que você está ouvindo isso, queridos, porque Deus precisa de você para mudar a história da sua família, do seu lar, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Deus precisa apenas que você busque, clame, ouça, obedeça e coloque em prática as instruções que Ele tem para você, e tenha fé que o milagre e a vitória certamente irão acontecer. Deus precisa apenas disso, querido. Que você faça a sua parte.
Você está disposto, queridos, a assumir esse compromisso, esse posicionamento da mesma forma que Josué? Da mesma forma que outros personagens da Bíblia, eis-me aqui, usa-me a mim. Meu amado, querido, levante-se. Saia dessa inércia. Vamos agir. Pegue a sua maior, a nossa melhor arma, que é a nossa fé. E apenas siga o comandante chamado Deus. Com Ele no comando, a vitória será completamente nas nossas vidas. Pelo Senhor, marchamos sim. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Apenas marche. Apenas caminhe. Josué, meus amados, ele se calou diante de todos aqueles rumores, diante de todo aquele barulho que estava acontecendo naquele momento, para apenas ouvir a voz de Deus, meu querido irmão. Reflita, meu amado, sobre esse ponto na história. Veja a importância que ele nos mostra de seguirmos a direção de Deus para a nossa vida e não a direção que nós desejamos seguir. Nós lemos que num determinado momento Josué disse ao povo que não dissesse nada. Olha, calem-se. Não digam nada. Porque eu preciso receber, eu preciso ouvir a voz de Deus. E ele recebeu esse maravilhoso conselho de Deus. Pois Deus sabe, queridos, o perigo que é você falar dos seus problemas e até dos seus sonhos para qualquer pessoa. Confesse para Deus, fale com Ele, clame. Ah, pastor, mas eu falei para minha melhor amiga, eu falei, amém, glória a Deus, mas siga os conselhos de Deus. Por maior e melhores que sejam as intenções, qualquer tipo de ideia pode ser prejudicial. Ah, pastor, então eu não tenho... Não é isso que eu estou falando. Ah, que a minha amiga, que o meu irmão, não, que o pastor... Não é isso que eu estou falando. Independentemente de qual seja a resposta que você receba das pessoas, ponha na presença de Deus, porque se for de Deus, Ele vai confirmar na sua vida. Como também, se não for de Deus, Ele vai confirmar para você. Porém, nós só saberemos disso se tivermos intimidade com Deus. Porque às vezes Deus usa pessoas para falar conosco e diante de querermos seguirmos e andarmos de qualquer maneira diante do que está no nosso coração, nós não damos ouvidos, nós nem ponderamos, nós nem falamos, Senhor, realmente isso vem do Senhor. Intimidade. Clame. E o Senhor vai não apenas te responder, mas te falar de coisas maravilhosas e misteriosas na sua vida. Você está preparado para isso, querido? Nós vemos também, queridos, que durante a história de Josué, ele cumpriu à risca todos os conselhos de Deus para conquistar vitórias contra exércitos e a sua gigantesca muralha. Não foi apenas nesse caso aqui. Aqui foi um dos mais relevantes, digamos assim. Mas em todos os momentos, em toda a sua caminhada, em todas as adversidades, Josué, com intimidade, amigo de Deus, buscava ouvir a sua voz. Talvez você deva estar fazendo essa pergunta que eu também fiz. E se Josué não tivesse feito alguma... Ou se Josué tivesse não dado ouvidos à voz de Deus e fizesse aquilo que estava na sua cabeça? Porque eu acredito que ele devia ter alguns planos para poder tentar transpor aquilo. Você também não pensa da mesma forma? E se ele tivesse, ao invés de ouvir a voz de Deus, fazer aquilo que estava na sua cabeça, no seu coração? Digamos que ele tentasse assim, vamos encontrar uma brecha aqui na muralha, né, ou derrubar os portões, algo do tipo que ele pudesse estar pensando fazer, queridos.
eu digo a você que eu cheguei à conclusão de que, com toda certeza, ele nem chegaria perto da muralha, pois ele seria fulminado por milhares de flechas lançadas do alto da muralha. E mesmo que chegasse às portas da muralha, seria totalmente queimado, com aqueles olhos, ferventes, que eram táticas de guerras que eram utilizados, que também era derramado das muralhas. Porque quem se aproximava sem permissão, era isso que acontecia, queridos. Faça como Josué, meu amado, siga os ensinamentos de Deus, porque vai ser mais fácil a conquista. Podemos passar por alguns percalços no caminho, mas a vitória sempre será certa. Ele sabe a hora certa de todas as coisas e vai nos levar, queridos, da melhor forma e na hora certa rumo à nossa felicidade, à nossa alegria, à nossa paz, às nossas conquistas. Josué, queridos, ele diante de ouvir a voz de Deus, ele atendeu em todas as coisas. Mas a principal delas, queridos, ele não permitiu que o inimigo se alimentasse. Nós precisamos observar e refletir sobre isso. Como que nós temos alimentado ou dado alimentos para o nosso inimigo, queridos? Honestamente, não sei que tamanho tem essa muralha, nem esse exército que se levantou contra a sua vida, contra as realizações dos seus sonhos. Mas uma coisa é certa. Todas elas cabem na palma da mão de Deus, que te ama e que não desiste de você. Desse Deus que quer mudar a sua história. Desse Deus que está de braços abertos para você, esperando uma decisão sua de entregar a sua vida a Ele. Para que junto com você, meu amado, Ele transforme em pó toda e qualquer dificuldade que hoje possa estar querendo se levantar contra você. Cada vez que nós sentimos medo, que nós nos apavoramos diante das circunstâncias, nós estamos tornando ainda maior aos nossos olhos o problema do que ele realmente é. E aí nós vamos perdendo aos poucos o foco e nos afastando de Deus. Pare de alimentar o inimigo. Para concluirmos, queridos, para encerrarmos essa mensagem, foram essas as atitudes de Josué. Josué buscou ter uma profunda intimidade com Deus. Josué entregou verdadeiramente a vida dele a Deus. Josué buscou ouvir, obedecer e colocar em prática as instruções de Deus e teve fé na vitória. Josué buscou falar com a pessoa certa e ouvir a pessoa certa. E Josué buscou não alimentar o inimigo. Meus amados, resumindo, Josué ele simplesmente fez aquilo que era possível e Deus, como sempre, foi maravilhoso, misericordioso, amoroso e fiel com aqueles que nele depositam a sua vida e a sua fé e fez o impossível, fez o milagre acontecer. Ele gerou a queda da muralha de Jericó e o povo hebreu, a nação santa de Israel, teve acesso à vitória por completo. O Senhor não trouxe você nessa noite ou fez com que você ouvisse essa mensagem à noite, nesse momento à toa, queridos, sem em algum momento essa mensagem mostrar a você que é necessário você entregar a sua vida a Ele. Era Deus, queridos, ali naquele momento, mais uma vez, nos provando que Ele não se esqueceu de nós, como não se esqueceu daquele momento. Deus, mais uma vez, queridos, está nos provando que Ele jamais vai se esquecer de mim ou de você. Que hoje, Ele diante dessa mensagem, está especialmente falando por você e para você. Ele sabe dos nossos sonhos. Ele sabe o quanto nós temos sofrido, nos machucado. E hoje Ele quer nos dar um basta em toda situação adversa e restaurar tudo em nossas vidas, nos nossos lares,
nas nossas famílias. Creia! Ele está de braços abertos e esperando apenas que você haja, dê o primeiro passo em sua direção. Como um dia Josué deu esse passo, querido, escolha dar nessa noite esse passo, escolha receber esse abraço de Deus que tanto te ama, entregue o comando da sua vida para Ele e descanse na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você, queridos, a vir nesse momento mudar a sua vida. Que diante dessa palavra, queridos, que diante desse tema, minha fé não está firmada no que vejo. Sob o tema derrubando as muralhas, venha mudar a sua vida. Venha derrubar as muralhas, queridos, que estão te paralisando, que estão freando você na conquista dos teus sonhos, dos teus projetos. Eu convido você, Deus convida você, queridos, a vir realizar os seus sonhos. Venha para os braços dele, porque ele te ama. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. E diante dessa palavra falar com Deus. Clame, clame, clame. E Ele responderá. Apresente a Ele, queridos, os seus sonhos, os seus desejos. Pastor, mas Ele sabe. Porém, queridos, o que agrada o coração de Deus é que quando nós falamos com o nosso coração, nós expressamos a Ele e falamos, Senhor, dependo totalmente de Ti. Nada será possível sem a Tua ação. Então, nesse momento, eu convido você a entregar a sua vida a Ele, a confiar nele, a buscar ter intimidade e a obedecê-lo, ser obediente em todas as coisas. Bondoso Deus, Pai, como é gratificante entrar na Tua presença, Senhor, e diante da Tua palavra entendermos a necessidade de buscarmos uma intimidade. Pois só diante de uma intimidade pura, real, assim como Moisés, como Josué tinha contigo, Senhor, nós podemos entregar a Ti a nossa vida, o nosso caminhar. Só diante dessa intimidade, Senhor, nós podemos falar, Deus, assuma o controle da minha vida. Só diante dessa intimidade, queridos, Senhor, eu posso entender, eu posso acreditar que o melhor o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Deus, só diante dessa intimidade eu vou entender que a minha vida, a minha fé não está pautada diante das coisas que vejo, mas sim diante daquilo que creio, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é impressionantemente, Senhor, acessível às nossas vidas. E esse amor, Senhor, nos transforma, nos traz paz, nos traz alegria. Deus, que possamos entender que para que as muralhas, para que as adversidades, para que os problemas eles se abrandem na nossa vida, nós precisamos dar ouvidos à Tua voz e obedecer às Tuas instruções. Entre, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos lares, e nos ajude, Deus, a mudar toda essa trajetória, toda essa história. A Tua palavra é certa e nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Eu creio, Senhor, que essa promessa tem se realizado nas nossas vidas, mas nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda. Precisamos que o Senhor venha fazer o impossível diante de fazermos aquilo que é possível, para que, Senhor, essas adversidades não nos machuquem tanto, Senhor, não crie tanta ansiedade e nos separe, Senhor, da certeza de que somente diante da Tua palavra as conquistas serão realizadas. Pai, que nesse momento o Senhor possa estar ouvindo o nosso clamor, a igreja que nesse momento está clamando pela Tua ação, pela Tua ajuda. Mas nos mostre principalmente de que maneira agirmos, Senhor, diante dessas adversidades, desses tempos ruins. Que possamos fechar os nossos ouvidos a esses rumores, a esse barulho, a todas essas adversidades que tentam nos roubar ou tirar do nosso coração os nossos sonhos, os nossos desejos, para buscarmos diante da Tua voz, Senhor, orientações de que maneira agirmos para conquistarmos a paz, a alegria
a vitória em Cristo Jesus. Pai, obrigado, te agradeço por cada lar aqui representado, por cada vida aqui entregue, Senhor, que o Senhor continue fazendo do teu agir sobre as nossas vidas e que diante disso possamos ter a certeza de dias melhores e melhores. Em nome de Jesus. Fique com Deus, querido, que essa palavra possa encontrar morada no teu coração e que diante de entendermos de que a nossa fé não pode estar firmada naquilo que vemos, nós possamos derrubar as muralhas que tentam nos impedir, nos afastar das promessas de Deus. Fique com Deus, meu querido, e uma semana abençoada, em nome de Jesus.